Olá a todos, vamos começar a videoaula número 6 do Dicas sobre Trompete. Dessa vez vamos falar sobre vibração com bocal, ou seja, o buzzing usando apenas esse dispositivo aqui, que é o bocal. Vou falar também um pouquinho de burp e vou exemplificar no final dessa aula com algum exercício. E vou dar um pequeno videozinho de bônus para vocês no final dessa aula. Vou deixar vocês curiosos. Assistam a videoaula até o final e vocês vão ter um pequeno bônus no final. Surpresa. Não vou me delongar muito a explicar o que é buzzing, já que eu fiz isso na videoaula anterior, mas vou ler esse texto para vocês que fala sobre o posicionamento do bocal. Muito se especula em torno do posicionamento ideal do bocal sobre os lábios. Ao meu ver, não se deve criar empecilhos. Se a embocadura for esteticamente incorreta e apresentar naturalidade e conforto para o aluno, não vejo necessidade de modificá-la. Entretanto, se este tem dificuldade de extensão, resistência ou de sonoridade, provavelmente esse problema estará ligado a alguma deficiência da embocadura. O ideal seria escolher o posicionamento do bocal em função do fluxo de ar do aluno quando este vibra os lábios. Como de costume, vou citar um trabalho aqui, o trabalho do Renato, que eu tenho citado ultimamente, é um trabalho muito bom, que está sempre na minha escrivaninha. Como o intuito deste trabalho é conscientizar o instrumentista de metal, principalmente o músico trompetista, a raciocinar e tirar a maior vantagem das técnicas já estudadas por grandes mestres, evitando assim a perda de tempo e o cansaço, devemos estudar o posicionamento adequado para o bocal. Se o bocal for posicionado corretamente logo no início do estudo, o instrumentista evitará o terrível transtorno causado pelos ajustes que serão feitos no futuro, quando sua embocadura, por alguma hipótese, tenha de ser modificada. O posicionamento do bocal na embocadura é extremamente pessoal, pois cada pessoa possui dentes e lábios diferentes. Algumas pessoas acreditam que exista um posicionamento que seja um modelo, porém, isto é impraticável. E não se deve forçar qualquer instrumentista a posicionar o seu bocal em qualquer parte de sua embocadura que não seja confortável. Permitam-me fazer um pequeno adendo. Muitos professores cometem esse erro, querendo que seu aluno tenha uma embocadura o mais semelhante à dele possível. Isso realmente não se aplica, porque, como o texto mencionado, lábios diferentes, dentição diferente, e tem outros aspectos também, a questão do palato, a questão do fluxo de ar. Então, realmente, cada pessoa é um universo. E eu acredito que o posicionamento ideal do bocal, em geral, é feito procurando qual parte do bocal gera uma vibração mais optimal, digamos assim. Por exemplo, quando eu vibro meus lábios e eu ponho o dedo em cima dele e a vibração é interrompida, é lá que eu tenho a melhor qualidade de vibração, concordam? Então aqui está o posicionamento do meu bocal. Nesse caso. Vou continuar lendo agora a partir do último parágrafo, que é esse aqui. Existem muitos instrumentistas de grande sucesso que posicionam seu bocal um pouco mais para a direita ou para a esquerda, dependendo do apoio que as embocaduras oferecem. Portanto, é completamente aceitável pequenos desvios no posicionamento do bocal. Mais alguns textos sobre o posicionamento do bocal. Aqui eu vou citar vários grandes trompetistas e autores. Vale ressaltar que o posicionamento do bocal sobre os lábios é uma escolha muito pessoal e varia em função da morfologia da pessoa, dentição, mandíbula, queixo, formato, tamanho dos lábios, direção do fluxo de ar. Daí para diante. Cada instrumentista deve ajudar o posicionamento do bocal de forma que se sinta confortável e que obtenha boa produção de som, qualidade sonora, flexibilidade e extensão. Agora, meu aluno, pegue seu cornet firmemente em sua mão esquerda e tenha o cuidado em colocar o bocal bem no centro de seus lábios, que devem estar fechados. Acima de tudo, tenha cuidado
para não colocar o bocal nos cantos da boca. Jules Levy, Levy Instruction Book, página 2. Próxima frase. A posição do bocal sobre os lábios depende do centro de vibração, normalmente localizado no centro dos lábios. Exceções existem, dependendo da boca, mandíbula e dentição. Nem todos conseguem tocar com o bocal exatamente no meio dos lábios. O ponto mais importante é manter a borda exterior do bocal fora do alcance da parte vermelha dos lábios e nunca se movendo, independente da região necessária, grave, média ou aguda. Rafael Mendes, David Hickman, Magnificent Mendes, página 133. O bocal deveria ser colocado no meio dos lábios, 2/3 no lábio inferior e 1/3 no lábio superior. Esta é a posição que eu mesmo adotei e que eu considero ser a melhor. Jean-Baptiste Arbin, Método Completo para Cornet, na página 5. Coloque o bocal abaixo do nariz, mova-o para baixo até que o lábio inferior preencha cerca de 1/3 do copo, deixando 2/3 para o lábio superior. Louis Maggio, Carlton Macbeth, The Original Louis Maggio Brass System, página 8. O bocal deve ser colocado em maior parte no lábio superior. Claude Gordon, Systematic Approach to Daily Practice, página 5. Posicione o bocal no meio dos lábios na posição mais fácil e natural. Herbert Clark Studies, página 10. Pressão do bocal. Quanto ao bocal, sempre recomendo que os alunos destros o segurem com a mão esquerda e canhotos com a mão direita. Isso se deve ao fato de que o aluno, por ter menos forças em determinada mão, fará menor pressão do bocal sobre os lábios. Muitos problemas de resistência ocorrem porque os lábios são comprimidos por ambos os lados, de um pelo bocal e do outro pelos dentes. Essa pressão demasiada corta o fluxo sanguíneo, impedindo que o músculo se oxigene, gerando o cansaço. Quando falamos sobre a pressão que o bocal exerce sobre os lábios, devemos ter consciência que ela é necessária. O que é ruim é a pressão demasiada. Muitos instrumentistas enfrentam problemas com a pressão demasiada quando tocam em movimentos ascendentes. Isso ocorre porque, para se tocar esses registros agudos, certa pressão é necessária. Porém, a nossa embocadura só suporta esse tipo de pressão quando está altamente desenvolvida, e esse desenvolvimento é o resultado de muita prática e estudo. A pressão varia de acordo com a situação a qual o executante se confronta. Normalmente, há um aumento de pressão em passagens que se requerem sons mais fortes e em passagens que utilizam dos registros agudos. Se o instrumentista utiliza pressão demasiada, ao ponto de ferir seus lábios, ele deve banir esta prática. Porém, não se deve esperar resultados a curto prazo quando esse hábito já se tornou um vício. Aqui tem um vídeo muito interessante do Wilk-Tone, mostrando o lábio vibrando com uma câmera que filma o bocal. Obviamente que vocês não vão conseguir ouvir o áudio muito bem, mas o link vai estar na descrição do vídeo para vocês assistirem. Vocês podem observar que esse é um trombonista vibrando os lábios. E a câmera permite filmar de vários ângulos. Muito interessante, não é? Então, divirta-se depois assistindo todos os vídeos de Wilk-Tone, que são realmente fantásticos. Bom, agora vamos falar de um aspecto mais prático e menos conceitual da vibração labial. O burp. Aqui o meu é um pouquinho diferente. Esse aqui é o burp do Gottvater. Recomendo que vocês o comprem. Muito bom esse burp. E esse dispositivo, que significa Bus Extension and Resistant Piece, foi desenvolvido pelo trompetista Mario Guarnieri, um grande trompetista e pesquisador americano. Consiste em desviar o fluxo de ar do bocal para fora do instrumento. Simples assim. Isso permite que vocês simulem o ato de tocar trompete, praticando vibração com o bocal. Vejam só.
divertido, não é? Vocês podem brincar, praticar a vibração labial, dedilhando o instrumento e mantendo a posição de tocar. Para aqueles que não têm interesse em comprar o BERP, já é válido tocar o bocal segurando sempre com a mão esquerda. Essa técnica de segurar com a mão esquerda vem do James Stamp. Já o James Thompson, que é um outro grande professor e autor, né, de método para trompete, recomenda que o bocal seja segurado dessa forma, pois isso simula com mais fidelidade o bocal inserido no lead pipe. Bom, e vocês têm a opção também de comprar o Brass Buzzer, que é muito semelhante ao BERP, tem a mesma função. Exercíciozinho que eu passei na aula passada, eu fiz com o buzzing livre, né, sem bocal, e agora eu vou executar esse mesmo exercício com o bocal. Vou usar minha mão direita no piano e vou segurar o bocal com a mão esquerda. Aí que está a vantagem de se segurar o bocal com a mão esquerda. Vocês podem usar a mão direita em algum instrumento harmônico, piano, órgão, teclado, o que seja. Seguinte agora, próxima linha, linha de baixo. Recomendo enfaticamente, estudem com o bocal. Sempre o estudo do instrumento deveria ser precedido com um pouco de vibração labial. Eu faço muito pouco vibração livre, essa, em minha opinião, nem sempre me acrescenta, mas em compensação com o bocal é algo que eu pratico rotineiramente. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Se vocês gostaram do conteúdo, curta, comente e compartilhe. Além de assistir os demais vídeos do meu canal, se inscrevam nele, cliquem naquele sininho para receber atualizações sempre que eu postar material novo. Acompanhem também meu trabalho pelas redes sociais. Eu tenho uma página no Facebook. Vocês escrevem lá Érico Trumpet, que vocês vão acabar encontrando, e eu sempre compartilho coisas bacanas pelo Facebook e acabo divulgando também quando eu tenho concertos, apresentações. É isso, gente. Nos vemos na próxima videoaula e agora vai aquele pequeno bônus que eu disse para vocês. Fiquem com esse vídeo divertido. Nos vemos na próxima videoaula. Tchau.